Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Só o Armando que está na igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aí, glória a Deus, né? Quem for beber água, já vai beber água agora, para depois não ficar levantando na hora da palavra. Quem for ao banheiro, né? Enquanto eu oro, você vai, em nome de Jesus. Se você já foi, então não vá. Se você ainda não foi, né? Tá à vontade. Querido Deus, Pai amado, Senhor, nessa noite quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade. Quero te agradecer, Senhor, nessa noite, pelos irmãos que aqui estão, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, por tudo que o Senhor é em nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, nessa noite pelos milagres recebidos. Te agradecemos, Senhor, nesta noite pela saúde que o Senhor nos deu, pela vida que o Senhor nos deu. Meu Pai, queremos que o Senhor fale conosco nessa noite. Fale, Senhor, através da tua palavra. Fale, Senhor, nessa noite, ó Deus, para que a gente não saia daqui da mesma forma que entramos, mas que o Senhor prepare nesta noite, neste momento, o nosso coração, ó Deus, nosso pensamento, para receber e entender a tua palavra, e que a tua palavra nessa noite ela possa dar frutos em nossa vida, que nós possamos sair daqui transformados, curados, renovados, libertos para a glória do teu nome, e que no dia de amanhã e na semana que se finda, que o Senhor possa continuar fazendo em nossas vidas, através da palavra ministrada nessa noite, em nome de Jesus. Está dando eco aí, não sei qual. Glória a Deus. Amém? Quem trouxe a palavra do Senhor, a Bíblia, abra o capítulo 13, 1 Crônicas, capítulo 13. Livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Glórias a Deus. Quem não trouxe, vai estar aqui no telão. Acompanhe a leitura no telão. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Amém? Diz assim. Acho que está um pouco de eco aí para minha voz. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Minha voz é fina, então tem que pôr um pouquinho mais de grave para ficar a voz de homem, né? Glória a Deus. Amém? Vamos ler, diz assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, e em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos velamos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com aludes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar,
porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Glória a Deus. Queridos, nessa noite eu quero pregar, e o título e o tema da mensagem que eu queria dar a essa pregação nessa noite, a essa mensagem é a glória de Deus. A palavra do Senhor, onde nós lemos, para que a gente entenda o que aconteceu aqui, precisamos voltar ao antepassado, precisamos voltar a algumas páginas da Bíblia, alguns livros da Bíblia, para entendermos o que aconteceu aqui. A palavra nos diz que depois que o povo de Israel saiu do Egito com Moisés, saiu do Egito liberto pelo poder de Deus, atravessou o Mar Vermelho e começou a andar no deserto, Deus, ele estabeleceu algumas leis e alguns mandamentos e alguns rituais e ritos com o povo de Israel. A palavra diz que Deus chama Moisés para subir um monte. E no monte Deus ali durante 40 dias Deus fala com Moisés sobre diversos assuntos. No livro de Êxodo a palavra diz que Deus ele fala para Moisés tudo o que ele deveria fazer. E uma das coisas que Moisés deveria fazer com o povo é construir um santuário, um tabernáculo para Deus. Um tabernáculo onde Deus iria descer com a sua glória e iria habitar no meio do povo. Isso está em Êxodo 25, verso 8. Você vai ver Deus ordenando ali, sabe, Moisés construir um tabernáculo com o povo. Desde então, Deus então ordena a construção desse tabernáculo. E dentro desse tabernáculo, você vai ver que existem vários utensílios na casa de Deus, naquele tabernáculo, naquele santuário. E um dos utensílios que fazia parte do tabernáculo era uma arca que Deus mandou construir. Deus mandou construir no capítulo 25 de Êxodo, uma arca. E as medidas foi dadas em côvados, na palavra, côvados. Porém, aproximadamente 1 metro a arca tinha, por 70 de altura e 70 de largura, aproximadamente. A palavra do Senhor diz que Deus ele manda construir essa arca. Por que, evangelista? Ela iria simbolizar a presença de Deus naquele lugar. Ela simbolizaria o poder de Deus no meio do povo de Israel. Ela simbolizaria, sabe, a presença de Deus, confirmando que aquele povo era um povo de Deus. E a Bíblia fala que essa arca ela tinha 2 querubins nela. 2 querubins que estavam um de frente para o outro. Um de frente para o outro, representando ali, sabe, o poder de Deus. E dentro dessa arca tinha também a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. Creio eu que os irmãos já devem ter lembrado. Pois então, essa arca que Deus ordenou que Moisés construísse, aonde Deus desceria com o teu poder, ela ficava dentro do tabernáculo. E a Bíblia nos fala que você vai encontrar na Bíblia também que Deus, ele fala como ele queria que se adorasse no tabernáculo. Você vai ver no livro de Êxodo, Deus ele instruindo o povo como deveria se adorar, como deveria sacrificar, como deveria, sabe, orar a ele, como deveria buscar a ele. No livro de Êxodo, no restante dos capítulos, você vai ver Deus falando isso para o povo. E o interessante é que no capítulo 40, no verso 35, diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia todo o tabernáculo. Isso aconteceu quando o povo acabou a construção do tabernáculo, aonde Deus iria habitar. Isso aconteceu quando o povo acabou de construir a arca de Deus, aonde Deus desceria com a tua presença. Então observa você que quando o povo construiu a arca, Deus ele desceu com o seu poder, e ninguém podia chegar perto da arca. Tamanho era o poder de Deus, a glória de Deus que enchia aquele lugar.
Então, para nós entender nessa noite o que nós lemos em 1 Crônicas, no capítulo 13, você precisa entender que a arca era o símbolo do poder de Deus. A arca era um objeto onde o povo carregava para a guerra. Aonde o povo ia, eles levavam a arca. E a Bíblia diz que Deus separou uma tribo para carregar a arca. A Bíblia diz que Deus separou a tribo de Levi para carregar a arca nos seus ombros. A Bíblia diz que tinha argolas nessa arca e tinha 2 varais. E o povo, os levitas, carregavam a arca para onde eles iam. Quando eles precisavam ir para a guerra, os homens de Levi, que era o povo escolhido, carregavam a arca de Deus. Não era qualquer um irmão que podia carregar a arca. Não era qualquer tribo que podia carregar a arca. Deus deixou bem claro que era somente os da linhagem de Levi, os da tribo de Levi, que podia carregar a arca. Guarde isso. E a passagem onde nós lemos, ela nos fala que o rei Davi, depois de assumir o trono de Israel, depois de anos, para assumir o trono de Israel, porque ele foi ungido a rei com 17 anos, mas levou muitos anos para ele assumir realmente o trono de Israel, para ser rei. E a Bíblia diz que depois que ele assume o seu reinado, e ele começa a ganhar as guerras, começa a ganhar as batalhas, ele então se lembra que a arca de Deus, a arca que simbolizava a aliança de Deus com o povo, a arca que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, não estava com o povo de Israel. Veja bem isso. A arca não estava no meio do povo de Israel. Por quê, evangelista? Não sei se você se lembra, mas no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, a palavra de Deus nos fala que o povo de Israel perdeu a guerra para os filisteus. E quando o povo de Israel perdeu a guerra, a arca de Deus foi levada. Nessa época, quem era o sacerdote e profeta era Eli, era o sacerdote. E a Bíblia diz que seus filhos Ofni e Finéias, eles comandavam o povo. Só que eles não se atentavam para a lei de Deus, não se atentavam para os mandamentos de Deus, e eles levavam, o sacerdócio de qualquer jeito. E Deus, vendo isso, ele permite que os filisteus levassem a arca. E a arca de Deus foi levada. A Bíblia diz que Ofni e Finéias morreram naquela guerra, e veio um servo dar a notícia para o sacerdote Eli. E quando esse servo dá a notícia para o sacerdote Eli, a Bíblia diz que a notícia foi tão desastrosa para Eli, que ele cai da cadeira e morre, quebra o pescoço. Porque o servo chega e fala para Eli: Eli, os seus filhos morreram e a arca de Deus foi levada. A Bíblia diz que Eli já era velho, de 98 anos. Quando ele recebe a notícia, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. E a Bíblia diz que a mulher de Finéias, ela estava grávida. E por ouvir a notícia que seu marido tinha morrido e a arca de Deus foi levada, a Bíblia diz que ela ganha o seu bebê. Ela ali tem um parto prematuro, e nesse parto, a Bíblia diz que ela morre. Tamanha a desgraça que aconteceu no meio do povo de Israel. Só que antes de morrer, ela dá um nome para o filho. E o nome que ela dá para o filho é Ícabo, que significa: e foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. E foi-se a glória de Deus no meio do povo de Israel. E foi-se a glória de Deus. Sabe, irmãos, nesse tempo a glória de Deus foi tomada do povo de Israel. Entenda isso. E a Bíblia diz que então o povo de Israel começou a perder as guerras. Por quê? Porque a glória de Deus já não estava mais com o povo. Amém? Então, para você entender isso, querido, essa palavra nessa noite, Davi, quando ele assume o trono, ele lembra que a arca não está mais no meio do povo. Só que existe um problema aí. Talvez você pode pensar ou não, mas existe um problema aqui. Porque se a glória de Deus não estava no meio do povo, por que Davi estava ganhando as guerras? Já parou para pensar? A arca não estava no meio do povo, a arca já não estava mais com Israel. E mesmo assim, Davi ainda continuava ganhando as guerras. Mas se ele estava ganhando as guerras, então ele não precisava da arca. Só que não, querido. Aprende isso nessa noite.
você ganhar uma guerra, você ganhar uma batalha, você ser alguém próspero, você ser aos olhos da sociedade abençoado, não significa que a glória de Deus está sobre a sua vida. Vou repetir. Você ganhar uma guerra, você ganhar uma batalha, você ser abençoado, você ser próspero, não significa que a bênção de Deus, não significa que o poder de Deus está sobre a sua vida. Porque se eu aceitar isso, então eu vou dizer que a glória de Deus estava sobre a vida de Hitler. Se eu aceitar isso, eu vou dizer que a glória de Deus estava sobre a vida de fugiu o nome do rei, Saul. E a Bíblia diz, e a glória de Deus não fazia mais parte da vida de Saul. O Espírito Santo já havia se retirado da vida de Saul. E o homem ganhava guerra. Amém? O que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que a glória de Deus, o poder de Deus já não estava com o povo de Israel, porque foi tomado. A arca da aliança tinha sido tomada. Saul ganhou guerras. Davi, quando assumiu o trono, ganhou guerras. Porém, a glória de Deus não estava ali. Estava a permissão de Deus, irmãos. Entenda isso. A permissão de Deus é diferente do poder de Deus. Deus, ele pode permitir muitas coisas, tanto para mim, quanto para o ímpio, quanto para você, quanto para aquele que não gosta de você. Amém? Porque Deus é o autor e consumador da nossa fé e da vida. É Ele que manda e desmanda. É Ele que fala e o diabo obedece, querido. Então Deus, ele pode permitir tudo o que Ele quiser, porque Ele é o dono. Só que isso não significa que o poder dele está sobre a minha vida e a sua vida. E Davi, ele se lembrou disso e ele falou: precisamos buscar a arca de Deus, porque eu não quero governar sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, como governou Saul. Porque Saul se esqueceu do poder de Deus, da arca de Deus, da aliança. Mas eu não, eu me lembrei. Por isso vamos buscar a glória de Deus. Aleluia. Vamos buscar a arca de Deus. E a passagem onde nós lemos no capítulo 13 de Crônicas diz isso: que Davi reúne o povo para buscar a arca de Deus. Davi reúne todo o povo, todos os sacerdotes, para buscar a arca de Deus. E a Bíblia diz que no primeiro momento Davi colocou, foram até a casa de Abinadab, pegaram a arca, colocaram num carro de boi, um carro novo. O escritor ainda faz questão de, falar, era um carro de boi novo. Eles estavam dando o melhor para Deus. Eles foram lá, Davi falou: não, o carro de boi é novo, vamos colocar a arca aqui em cima e vamos levar a arca de volta para Jerusalém, porque ela faz parte do povo de Israel. E a Bíblia diz que eles assim fizeram. E quando eles iam andando com a arca em cima do carro de boi, eles iam festejando, glorificando, pulando, louvando a Deus, tocando tamborim, pandeiro, tocando, todos os instrumentos que eles tinham na época, felizes, porque a arca, a presença de Deus, eles tinham recuperado. Só que aconteceu algo aqui, irmãos, que às vezes é difícil da gente entender. A Bíblia diz que chegou perto da eira de Quidom, e a arca, ela ia caindo do carro de boi. E quando a arca ia caindo, a Bíblia diz que um homem chamado Uzá estendeu a mão para não deixar a arca cair no chão. Para não deixar a arca cair no chão. Olha o cuidado do homem. Só que a Bíblia diz que Deus fulminou ele, matou ele. Por que, evangelista? Porque no livro de Samuel você vai entender, aqui em Crônicas não fala, mas no livro de 1 Samuel você vai ver que Deus matou Uzá porque ele não era digno de tocar na arca. Ele estava em pecado, evangelista? Não. Foi o que eu falei no começo da mensagem. Os únicos que poderiam levar a arca e tocar na arca era quem? Os levitas. E é aqui que começa a minha mensagem nessa noite para você. Primeira coisa que eu observo aqui, querido, Davi, ele teve boa intenção no coração. Como o nosso pastor diz aqui, costuma falar, de boa intenção o inferno está cheio. Davi teve boa intenção no seu coração de buscar a presença de Deus, buscar a arca da aliança. E ele convidou todo o povo, todo o sacerdote e falou: bem parecer aos olhos de vocês, vamos buscar a arca.
Isso é uma coisa boa, vamos buscar a presença de Deus, amém. Só que Davi se esqueceu de uma coisa. A arca de Deus, a presença de Deus, você não busca de qualquer jeito. A presença de Deus você não busca de qualquer jeito. Davi se esqueceu que primeiramente quando queremos buscar algo de Deus, se é de Deus temos que consultar a quem, irmãos? O próprio Deus. Davi se esqueceu de perguntar a Deus se era da vontade de Deus buscar a arca. Primeira coisa que eu observo. Davi, ele pensou consigo: deve ser bom aos olhos de Deus trazer a arca de volta. E é verdade, aos olhos de Deus era bom. Porém Davi não consultou a Deus. Ele chamou o povo. E aí, o que vocês acham? O primeiro erro que a gente pode cometer, irmãos, na presença de Deus é isso. Ah, eu vou fazer algo para Deus. Mas se é para Deus, consulta Ele. Não, eu vou fazer porque, olha, eu senti no meu coração, ó. Tô falando até em mistério, é de Deus esse negócio. E não pergunta a Deus. Não, eu vou perguntar ao pastor porque o pastor é que vai me falar se é assim ou não. Mas o pastor não é dono da igreja, amém, querido? Consulta a Deus primeiro e depois confirma com o pastor. Porque se for de Deus, Deus vai revelar para o seu pastor, amém? Ou no momento que você orar, Deus, você fala: Senhor, eu quero fazer isso e isso para o Senhor. O Senhor permite, Deus vai falar. Talvez Deus não fala nada. E você talvez para pedir uma resposta, uma confirmação, você fala: se for da tua vontade, Deus, quando eu chegar na casa do pastor, o pastor vai vir e vai me falar o que eu conversei contigo. Davi não perguntou a Deus. Davi, ele se esqueceu que a arca não podia ser carregada por qualquer pessoa, ainda mais por animais, querido. Segunda coisa que eu quero que você observe aqui, irmãos, e essa eu quero que você guarde no seu coração. Deus, ele não quebra os seus preceitos, ele não quebra os seus princípios, ele não quebra os seus valores. Deus, ele não passa por cima dos seus valores, irmãos, para agradar o homem. Aprenda isso. Deus não passa por cima dos seus princípios e valores. Deus não abre mão daquilo que ele já ordenou. Deus não abre mão daquilo que ele já, falou. Deus não abre mão daquilo que ele já instituiu. Davi era o segundo, coração de Deus. Era um homem amado por Deus. Era um homem segundo o coração de Deus, respeitado e amado por Deus, Mas nem por isso Deus, permitiu que ele fizesse de qualquer jeito. Deus não é o nosso pastor, irmãos. Deus não é seu amigo, aquele amigo que você fala assim: ah, é meu amigo, eu vou fazer de qualquer jeito. É meu amigo, ele vai entender. Deus não é esse tipo de amigo. Quando Jesus fala assim: e eu serei o seu amigo, e vós serão os meus amigos, Jesus não está falando que nós temos que fazer de qualquer jeito, não. Jesus está falando assim: eu vou ser o seu amigo porque eu vou estar com você em todo momento que você precisar. Eu vou ser seu amigo porque eu vou estar intercedendo por você 24 horas por dia. Eu vou ser seu amigo porque eu vou sentir a sua aflição, eu sei a sua dor e eu vou te ajudar. Jesus nunca falou: eu vou ser seu amigo, então faça de qualquer jeito. Jesus nunca falou: eu vou ser seu amigo, então oferece, um sacrifício para Deus de qualquer jeito. Jesus nunca falou: eu vou ser seu amigo, então, busque a presença de Deus de qualquer forma. Não. Deus não quebra seus princípios, seus valores. Não é porque somos amigos de Jesus que nós não devemos reverência ao Senhor. Não é porque somos amigos de Jesus, não é porque somos filhos de Deus que nós devemos, esquecer de honrar o Senhor. Deus é brother, Deus é meu camarada, é humano. Deus é o você. Se você quiser falar assim com Deus, o problema é seu, né? Se você acha que isso é intimidade, né? O problema é de cada um. Porém, há princípios e valores que Deus não quebra. Não esqueça disso. E a Bíblia diz que quando Deus, ele fulmina, mata esse homem Uzá, Davi, ele fala alguma coisa no verso 12, capítulo 13, verso 12. Passa aí para mim, por favor, irmão.
pode ir. Aí. Davi diz assim: temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Depois que Deus mata um homem, Davi ele falou: opa, eu não posso fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, porque Deus não é homem. Aí ele pensa: como que eu vou trazer a arca para o povo de Israel de novo? Como que eu vou trazer a arca para mim de novo? Aí ele chama, creio eu que ele chama os sacerdotes, chama os doutores da lei. Aí sim eles vão falar, vão ler as escrituras e vão ver que Deus ordenou que a tribo de Levi levasse a arca. E Deus ordenou que o povo sacrificasse antes de levar a arca. E Deus ordenou que o povo se santificasse antes de levar a arca. Deus, ele deixou tudo escrito, querido. Deus, ele já deixou tudo escrito na Bíblia Sagrada, para que eu e você não fizesse de qualquer jeito, para que eu e você não fizesse no achismo. Ah, eu vou fazer assim porque eu acho melhor. Não, eu vou fazer assim porque eu acho que assim Deus vai gostar. Não. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, só porque achamos que está certo, ou porque concordamos com o jeito que está sendo feito. Tome cuidado com isso. Existem pessoas que estão morrendo por causa de decisões tomadas na emoção. Morrendo, evangelistas, estão morrendo na fé. Existem pessoas, irmãos, preste atenção nisso, que estão morrendo por decisões de líderes tomadas na emoção, no achismo. Davi era um líder, era o rei, e no achismo dele um homem morreu. Está entendendo isso? Talvez no meu e no seu achismo o nosso filho possa morrer na fé. Talvez pelo meu e o seu achismo, sabe, a nosso esposo possa morrer na fé. Talvez pelo meu e o seu achismo o irmão pode desviar da igreja. Talvez pela gente querer fazer as coisas do nosso jeito, pessoas possam morrer na fé, possam perder a salvação. E Jesus fala assim: ai daquele por quem vier o escândalo. É necessário que alguns desviem, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Não queira ser esse que Jesus fala ai. Não queira ser esse que desvia as pessoas pelo seu achismo, pela sua maneira de adorar a Deus, de buscar a presença de Deus e você achar que está certo, só você que está certo. Não queira, sabe, desviar e matar as pessoas pelo seu achismo. Busque a Deus da maneira certa. Evangelista, mas você está falando que nós não estamos buscando a Deus da maneira certa? Eu estou falando para você nessa noite que faça as coisas na vontade de Deus. Faça as coisas na direção de Deus. Faça as coisas e ore a Deus. Sabe, antes de fazer as coisas, ore a Deus, busque a Deus. Antes de fazer as coisas, consulte a palavra de Deus para ver se está certo. Antes de tomar alguma decisão, medite na palavra do Senhor e vê se isso está correto. Porque se você fizer isso, ainda que pessoas venham se desviar, não vai ser porque você cometeu algum erro, mas vai ser porque elas quiseram sair. Mas vai ser porque elas quiseram morrer. Amém? Às vezes não estamos valorizando os preceitos de Deus e as vontades de Deus aos nossos olhos. Sabe, tudo que é bom e atrai as pessoas, traz alegria, é de Deus. Tem muitos cultos por aí, e graças a Deus não tem aqui. As pessoas acham que só porque estão alegres, estão pulando, estão dançando, a glória de Deus está ali. Só porque as pessoas estão ali pulando com alegria, acha que a presença de Deus está ali. Mas talvez não está. Porque deixaram de obedecer ao Senhor em alguma coisa. Davi estava alegre com o povo aqui. Estava pulando e o povo festejando, e Davi pulando, tocando instrumento.
Porém, a glória de Deus não estava ali, estava a justiça de Deus, porque matou o homem ali. Amém? Talvez os nossos cultos tenham sido alegres para nós, mas talvez o que nós temos feito está matando alguém. E o apóstolo Paulo, ele já nos instruía, sabe, a tomar cuidado com o nosso culto. O apóstolo Paulo já nos instruía isso. Deus não abre mão dos seus valores, e muitas pessoas morrem por causa disso, das pessoas não observar os valores de Deus. Olha o que diz no capítulo 15, verso 13. Volta. Acho que passou ali. Vai, para frente. Mais um. Acho que não está aí não. Deixa eu ler aqui, vou ler aqui. Capítulo 15, verso 13 diz assim: pois isso que não levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo fora ordenado. Olha o que Davi falou, para não ficar na minha palavra. Olha o que está na Bíblia, foi ele que falou. Visto que nós não buscamos o Senhor, não fizemos, não obedecemos os teus mandamentos como foi ordenado, sabe, o Senhor matou alguém por causa disso. Aí Davi fala, não, então vamos fazer da maneira certa. No verso 14 ele diz: santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca de Deus, a arca do Senhor. Aí ele lembrou, pesquisou, olhou na lei. Não, para carregar a glória de Deus eu preciso sacrificar. Vou repetir porque você não entendeu. Para carregar a glória de Deus eu preciso sacrificar. Para carregar a glória de Deus eu preciso me santificar. Para carregar a unção de Deus eu preciso, aleluia, obedecer às leis dele. Para carregar a unção, o poder de Deus eu preciso sacrificar, santificar. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. Sabe, Deus, ele deixou um manual para mim e para você. Eu nunca esqueço de uma comparação que a diaconisa Sandra fez aqui. Ela comparou a Bíblia Sagrada como um GPS. Ela diz, a Bíblia Sagrada é como um GPS, ela te guia. Forte, né? O GPS do mundo aí, às vezes ele te leva para um lugar errado. Mas a Bíblia não. Sabe, o sistema de Deus, ele é poderoso, ele não falha. O sistema de Deus, ele não falha. Deus nunca vai te levar para um caminho errado que leva para longe dele, não. A Bíblia diz que ele quer levar o povo para perto dele. Então o caminho que Deus colocar no seu GPS, querido, aleluia, direcione sua vida para ele, porque ele vai te levar para perto do Senhor, ele vai te levar para o Senhor, ele vai te levar para aquilo que Deus tem para você, ele vai te levar para aquilo que Deus preparou para você. Você vai encontrar no caminho aquilo que Deus tem para você, se você seguir o GPS de Deus, o manual de Deus. Davi consulta o Senhor, consulta as leis, os mandamentos. E no capítulo 15, no verso 2, ele fala: então Davi disse: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e servirem para sempre. Ei, Deus, ele chamou você para carregar a glória dele. Os levitas aqui é você nessa noite. Ninguém mais pode levar a arca de Deus senão o povo que Deus escolheu. Ninguém mais pode carregar a glória de Deus senão o povo que Deus escolheu. Aqui a arca simbolizava a presença de Deus. Mas hoje não existe mais arca, porque a presença de Deus agora está dentro de mim e de você. Vou repetir porque, talvez não está aqui hoje nessa noite na sua vida, mas eu vou repetir, talvez chegue aí. Sabe, a arca aqui era feita por mãos de homem, de ouro, coberta por ouro. Eram homens que carregavam. Mas aí Jesus veio e pagou o preço de sangue por mim e por você.
Aí ele diz assim: eu vou ao Pai, mas enviarei o Espírito Santo para estar com vocês. E vós recebereis poder do Espírito Santo. E vós serás o meu templo, aonde eu habitarei. Aleluia! A arca de Deus hoje não é mais um objeto que está no templo pendurado, aleluia, coberto por um linho, por um manto, não. A arca de Deus hoje está dentro de você. Você é a arca de Deus. Você carrega a presença de Deus, querido. Você carrega a unção de Deus, o poder de Deus. Não precisa mais, sabe, de ficar um objeto aqui simbolizando a presença de Deus, não. Porque o que simboliza a presença de Deus na terra hoje é você. Não, você não pegou, eu vou repetir. O que simboliza a presença de Deus hoje na terra é você. Ei, querido, creia nisso. Deus me trouxe aqui hoje para falar para você que esse povo aqui, aleluia, se esqueceu de buscar a Deus da maneira certa. Mas hoje Ele quer te lembrar, aleluia, Ele quer alertar você para buscar da maneira certa, porque Ele quer te encher, querido. Ele quer derramar sobre você a presença dEle. Ele quer que você saia daqui, sabe, transbordando da presença, do poder dEle. Ele quer que você ande nas ruas e as pessoas vejam que lá vai o poder de Deus. Eu já estou cansado de ver crente, sabe, de cabeça baixa. Crente, sabe, entristecido. Crente que não crê no poder de Deus. Irmãos, poder de Deus, como eu já disse, não é alegria, não é gritaria, não é barulho de instrumento. O poder de Deus, aleluia. O poder de Deus é mais que isso. O poder de Deus se manifesta onde há sacrifício, onde há santificação, onde há temor, onde há obediência. Ah, eu vou para a igreja todo dia e não recebo nada. Deus está falando com você então nessa noite. Como que está a sua consagração? Eu já estou atropelando aqui a mensagem, mas o Espírito Santo está me guiando aqui. Como está a sua consagração a Deus? A Bíblia diz que então o povo, Davi reúne o povo novamente e fala: não, é os levitas que tem que levar. Só que para os levitas levar, eles têm que se santificar. E vão santificar, vão consagrar a Deus, vão sacrificar animais, e vão se vestir de linho, e vão vestir a roupa certa, vão usar agora a roupa certa. Eu vou vestir a estola de sacerdote, eu vou me colocar na presença de Deus. Vocês não podem tocar as mulheres de vocês, nem ter relação. Se santifiquem para carregar a presença de Deus, para carregar a arca de Deus. Aí a Bíblia diz que todo o povo se santifica, sabe, sacrifica, pede perdão, sabe, tira os ídolos do meio deles. E agora o povo volta novamente para buscar a arca de Deus. E quando chega na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que aí sim, os levitas colocam a arca nos seus ombros, como era ordenado por Deus. E quando eles colocam a arca no ombro, à medida que eles vão caminhando, a Bíblia diz que eles sacrificam. Eles vão andando, vão aumentando sua caminhada. Eles param e sacrificam a Deus. Estão chegando perto de Jerusalém. Eles param e sacrificam a Deus. Não está entendendo? Vou te explicar nessa noite. A sua caminhada com Deus tem que ser de sacrifício a todo momento que você anda. A todo momento que você caminha com Deus, tem que haver sacrifício. Todo momento que você caminha com Deus, tem que haver santificação. Os levitas colocaram a arca nos seus ombros e caminhavam e sacrificavam. Caminhavam e sacrificavam. Hoje nós não precisamos sacrificar animais, porque Jesus foi o nosso sacrifício. Mas nós precisamos nos sacrificar para Deus, nos santificar para Deus. O véu foi rasgado, o sacrifício foi Jesus, para termos acesso direto ao Pai. E por isso nos tornamos a arca de Deus, onde Ele desce com a tua glória. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 3. Passa aí para mim, por favor, irmãos. Não sabeis que sois, o que está aqui? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?
Você é a arca de Deus hoje, querido. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Está entendendo? Porque eu e você tem andado morno. Está entendendo porque eu e você tem andado sem fé? Está entendendo porque você tem andado de cabeça baixa? Está entendendo porque muitas vezes um milagre não acontece na nossa vida? Porque eu e você talvez não está dando o valor necessário ao nosso templo, à arca de Deus que é você. Não sabeis vós que é santuário de Deus, do Espírito Santo está em você? Se o Espírito, se a presença de Deus está em você, lembra lá dos levitas? Caminha com Deus e sacrifica, anda com Deus e sacrifica, anda com Deus e santifica. Não carrega a glória de Deus de qualquer maneira não, porque você pode morrer. Lembra que eu falei que Deus ele não quebra os seus preceitos, Deus ele não quebra alguns mandamentos seus, Deus ele não passa por cima dos seus valores, Deus não passa, irmãos. Deus ele não vai derramar a glória em qualquer pessoa, Deus ele não vai derramar o poder dele, o favor dele na vida de qualquer pessoa, não, na vida de qualquer, sabe, qualquer maneira não, na vida daquele que está levando o evangelho, o cristianismo de qualquer maneira não. Não é à toa que Jesus disse, e o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Está à procura. Porque se fosse de qualquer jeito, Jesus não tinha falado isso, ele tinha falado, e eis que vos digo, Deus ele quer qualquer um, do jeito que quiser, do jeito que tiver lá no mundo, Deus ele quer esse mesmo. Não, Jesus fala, e o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que anda, sabe, cuidando do templo do Senhor, que anda cuidando do santuário do Senhor. Deus está à procura daqueles que andam sacrificando. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ei, cuidado para você não matar ninguém. Cuidado para o seu corpo, sabe, não ser um vaso de desonra. Porque a Bíblia diz que há vaso de honra e há vaso de desonra. Qual vaso você é nessa noite? Qual vaso que é? Você é esse vaso aqui? O corpo consagrado para Deus? Você carrega a glória de Deus. Sabe, você carrega as leis de Deus dentro de você. Hebreus 8:10 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Depois que você aceitou Jesus, batizou, sabe, se tornou um cristão, a lei de Deus está gravada na sua mente. Evangelista, mas eu não sei nada da Bíblia. O mais importante, você sabe que Jesus morreu por você. E que seu objetivo aqui na terra não é ser milionário. Seu objetivo aqui na terra é preparar a sua vida para ir para o céu. O seu objetivo com Cristo, aleluia, não é se tornar apenas rico. Você pode ser rico, não tem problema. Mas o seu objetivo com Cristo é se preparar e ganhar vidas para Jesus. O seu objetivo com Cristo é, sabe, ser cheio da glória dele, porque você é templo do Espírito Santo, como foi dito. Então a palavra dele está imprimida em você. Você sabe que agora que você tem que sacrificar para ter a glória dele. Você carrega a glória de Deus. Não podemos levar a glória de Deus de qualquer jeito. Precisa existir sacrifício, santificação e renúncia. É claro que o maior sacrifício Jesus já pagou por nós na cruz.
mas nós temos que sacrificar os nossos corpos e vidas por amor de Cristo. Isso é Pedro quem diz. 1 Pedro. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não é eu que estou dizendo para você, querido, é a palavra. Se você é templo do Senhor, se você é a arca de Deus, tem que ter sacrifício. Tem que ter renúncia. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Ó, um coração ungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Primeira coisa que temos que sacrificar a Deus é o nosso coração. Irmãos, você não pode carregar a glória de Deus com um coração duro. Talvez você hoje sinta emoção, talvez a sua vida está até abençoada, mas se você tiver um coração duro, com certeza a glória de Deus, entenda bem, eu estou falando de glória, eu não estou falando de permissão, estou falando de poder de Deus, talvez não está sobre a sua vida, porque Deus, Ele quer um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Se Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, um coração, sabe, que ama, o inverso disso é o que? Deus despreza um coração duro, um coração arrogante, um coração soberbo. Vixe, olha, eu sou desse jeito, eu nasci assim e eu vou morrer assim mesmo, porque eu sou desse jeito, eu sou o bichão, eu sou, sabe, eu sou ninguém encher, eu brigo mesmo. Talvez a gente fala besteira, fala demais, mas nosso coração tem que ser quebrantado para pedir perdão. Se você quer a glória de Deus, aprenda isso. Se você quer a glória de Deus, olha o que está escrito em Hebreus 13. Glória a Deus. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Ofereçamos a Deus quando? Quando? Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com os tais sacrifícios Deus se compraz. Amém? Entendeu? Está vendo que tudo que eu estou dizendo não é da minha carne, é da palavra do Senhor? Olha o sacrifício que Deus quer de você, um sacrifício de louvor. Está vendo que você não pode vir para a igreja e louvar de qualquer jeito, porque você não está cantando para mim, você não está cantando para dizer que está cantando, você não está batendo palma para mim, nem para o irmão, você está fazendo é para Deus, porque é isso que Deus se agrada. Está vendo que o sacrifício que eu e você tem que fazer é para agradar a Deus, não ao homem. Está vendo que nós precisamos disso aqui, querido, aleluia, confessar o Senhor para receber a glória dele. O evangelho é muito mais, irmãos, do que pedir. Cristianismo é muito mais do que, sabe, vir à igreja. Cristianismo exige sacrifício, exige frutos que confessam o nome de Jesus, sabe, exige que a gente não negligencie, sabe, o bem, o perdão. Romanos 12. Não fica preocupado com a hora não, querido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Amém? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembra que o seu corpo é templo do Espírito Santo, é casa de Deus, é morada de Deus? Se é, então ofereça a Ele. Ofereça ao Senhor. Se é, lembre-se que esse é o seu culto.
Quando você vem para a igreja, se você não oferece a sua vida para Deus, se você não oferece o seu corpo como um sacrifício, você não está cultuando a Deus. Vem para a igreja e fica pensando na Mega Sena, na novela, no Fantástico, não sei, na conta, na dívida. Esquece que Deus, Ele cultua com você, Ele não cultua, aleluia, sabe, nas paredes, com as paredes. Ele cultua com você a união do imperfeito que é você com o perfeito que é Deus. Sabe, irmãos, não precisava do pregador ou do irmão que está aqui pedir nada para a igreja já tinha que saber o que tem que fazer. Eu não tinha que ficar falando para você dar glória, para você dar aleluia, para você, sabe, glorificar, para você cantar. Não, você tinha que já fazer isso, porque isso é um culto racional, isso, sabe, é um sacrifício a Deus, é o seu corpo. Já percebeu que os judeus, eles oram assim, porque o corpo dele está cultuando a Deus. Não é só a voz, não é só o pensamento. Deixa eu adiantar. No passado os levitas carregavam a arca nos ombros. Hoje é você que carrega a glória de Deus nos seus ombros. Entendeu? Vou repetir. No passado os levitas carregavam a arca de Deus nos seus ombros. Hoje é você que carrega. Olha que bênção, olha que poder carregar a glória de Deus na sua vida, nos seus ombros. Só que tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. O preço de sacrifício, santificação. Sabe, o preço de obediência, de renúncia. Esse é o preço. Evangelista, Jesus já pagou o preço por mim, hoje eu não preciso fazer nada. Não é assim a teologia coach? Não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo por mim. Amém, já fez mesmo. Já pagou o preço na cruz. Só que Ele não está aqui para adorar a Deus, não. É você que tem que adorar. Ele já está lá do lado do Pai. Para eu e você chegarmos lá, nós precisamos prestar o nosso culto. Nós precisamos dedicar a nossa vida. Nós precisamos entregar a nossa vida para Ele. Nós precisamos andar com Ele. Nós precisamos carregar a glória dEle. Como um crente vai subir para o céu se nunca carregou a glória de Deus, irmãos? Nunca carregou, nunca experimentou a glória de Deus, nunca sentiu nada. Não sente nada, não tem nada no coração. Como que você vai viver com um pai que você não conhece? Como que você vai andar com um amigo que você não conhece? Como que você vai chamar alguém de amigo se você não tem intimidade com ele? Para carregar a glória de Deus, precisamos estar cobertos com o sangue de Jesus. Para carregar a glória de Deus, precisamos estar cobertos com o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, pelo sacrifício que Ele fez por nós. Há um preço a ser pago para carregar a glória de Deus, e o preço é esse. Somente pelo sangue de Jesus. O preço Ele pagou para que nós fomos salvos. Não é de qualquer maneira. Precisamos obedecer a Deus e seus mandamentos. Sabe, fique em pé em nome de Jesus. Hoje tem muitas pessoas que falam assim: eu não preciso ir para a igreja para adorar a Deus, para falar com Deus. Realmente, Deus está em todo lugar, amém? Deus está em todo lugar, está lá na sua casa, glória a Deus por isso. Se você orar lá, dobrar o joelho, fechar a porta, Deus vai falar com você, você com Ele, amém? Você não precisa de vir para a igreja para isso. Você tem que adorar a Deus em todos os instantes. Só que, como eu disse, há preceitos que Deus não abre mão. E um desses preceitos é que o povo se reúna para adorar Ele. Esqueça isso de que a igreja, sabe, é religiosidade. Não precisa ir para a igreja. Se não precisasse ir para a igreja, Jesus não, sabe, não, ele não tinha ido, mas pelo contrário, ele ia todo dia para o templo adorar a Deus. Feche teus olhos. Se você deseja a glória de Deus nessa noite, se você deseja o poder de Deus, carregar a glória de Deus nessa noite,
O momento é esse de você buscar. O momento é agora de você sacrificar a Deus. O momento é agora de você se santificar a Deus, falando com Ele, pedindo perdão, se colocando na posição de servo, reconhecendo Jesus Cristo como seu Salvador, sabe? Reconhecendo que você é limitado, que você, sabe, não é capaz sem Ele. Este lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti. Neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Aleluia, Jesus. Só uma coisa, Senhor, nos satisfaz. Peça a Ele nessa noite a glória dEle. Peça à noite a presença dEle. Peça nessa noite a presença dEle. Eu não quero que você saia daqui sem a presença dEle na tua vida nessa noite, porque você é vaso escolhido do Senhor. Você é vaso escolhido do Senhor, para que Ele derrame a tua presença sobre você e te encha até você transbordar, irmãos. A glória de Deus não é limitada. A glória e o poder de Deus não é limitado. Limitados somos nós, mas o poder de Deus, Ele é transbordante. Aleluia. Nós não merecemos, mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcança nessa noite. O preço que Jesus pagou por nós foi o suficiente para nos dar o direito de nos tornarmos co-herdeiros com Ele, nos tornarmos co-herdeiros da glória de Deus. O preço que Jesus pagou nos deu o direito de carregarmos a glória dele. Por isso você, querido, você tem que dar o valor devido que Deus merece. Você tem que santificar, aleluia, uma santificação que Deus merece. Você tem que honrar a Deus da maneira que Ele merece ser honrado. Você tem que sacrificar da maneira que Deus merece, para receber a glória dEle. Porque Deus não te chamou, aleluia, para você continuar andando sem a glória dEle, de cabeça baixa. Deus não te chamou para você continuar, sabe, andar sem direção, sem um destino. Deus não te chamou para você andar sozinho. Deus não te chamou para você andar, aleluia, sem o poder dEle. Mas não, Ele te chamou para você ser cheio da glória dEle, da presença dEle, do poder dEle. Oh, aleluia. Para você ser cheio dos frutos do Espírito Santo, para você transbordar da glória dEle, para você alcançar vidas com a glória dEle na tua vida. Deus te chamou para você ser mais do que você é. Porque com o poder de Deus, com o favor de Deus, com a misericórdia de Deus, com a glória de Deus, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas você pode com o poder de Deus, com a glória de Deus, com a permissão do Senhor, com o favor do Senhor. Por onde você passar, eu profetizo nessa noite que você vai manifestar a glória de Deus. Por onde você passar, eu profetizo nessa noite que você vai, aleluia, transbordar da glória de Deus. Pessoas vão ser transformadas, renovadas com a glória de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo para este povo, para essa igreja, para aqueles que me assistem, para aqueles que assistem a esse culto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Grande é o Senhor. Quero dar rapidamente os recados dessa noite. Continue de pé para a gente encerrar.